Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus e vamos orar. Amado Deus e Pai, primeiramente queremos agradecer-te por mais esta oportunidade, por este momento, como igreja reunida aqui neste local. Senhor, pedimos a Ti que nos abençoe, que nunca venha ficar vago este local sem ninguém vir aqui para cultuar o Teu santo nome. Pedimos a Ti que nos abençoa nisso, prepara-nos para o futuro, mais pessoas, visitantes, pessoas para vir aqui, a este local, que venha a ter conversão. Sabemos que para Ti nada é impossível, mas pedimos a Ti nesse assunto, entregar nas Tuas mãos, e nos dê sabedoria também como trabalhar com as pessoas, para que abre as portas do coração para que o Evangelho entre naqueles que nos visitam e aqueles que nos conversam na rua, nas casas. Pedimos em favor dos hinos que vamos cantar em louvor a Ti. Também pedimos em favor da mensagem que vai ser exposta. Também pedimos em favor das famílias carentes, das famílias necessitadas que necessitam de amparo também e da proteção divina de Jesus Cristo nas suas vidas. Pedimos em favor da família de nossos filhos e nossos irmãos sanguíneos e as igrejas dos nossos irmãos em Cristo espalhados toda a face da terra. Em nome de Teu Filho que pedimos e em nome dele agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Então vamos começar a louvar a Deus. Se tem uma palavra por alguém, a hora que for pedir por a dupla cantar, eu vou virar o microfone assim, que esse microfone ficou bem na frente do meu Antônio. Se vocês quiserem cantar hoje de novo, pode cantar também, viu? Vamos louvar a Deus com qual hino? Como estou? 268. Esforço, sangue e
vai que quem que é? Segue. 217. 217. Lembra quem é Deus aqui para mim? Lembra? Lembra, né? Vendedor? Uma casa? A posição que ele é só maior. Pensei nesse hino hoje, sabe? Vocês cantar aqui. Vamos deixar vocês escolher se vocês vão cantar. Então, ter a vida em olhar. Só maior também. Tá no som. Ter a vida em olhar pra Jesus.
Se vocês quiserem cantar, vai escolhendo, combinando aí. Depois da oração, canta. Amém. Vamos ver os pedidos de orações. Peço por minha família, minha esposa, sobrinhos, sabedoria para como estar e nortear eles. Amém. Marcelo também. Nossa família também, o Antônio também, que vai fazer uma sessão amanhã. Certo, pedido do irmão Joristide, família. Irmão Nivaldo também. Mas pedido para a família, o Tiago, o Pedro. Certo. Nossa, o Antônio e os deles. Nossa família também. Minha família também. Também, irmão Jacicente, a família. Irmã Jacira, Alex. A saúde da Renata. Saúde da Renata e da Maldete. Cássia também. Na casa trabalhando. E pelo colega nosso de serviço também lá, o Rosivaldo. Pedido do irmão Paulo, um colega de serviço, Osvaldo. Rosivaldo. Rosivaldo.
Também peço para o Ivan também, que já mencionei aquela hora, ele precisa de oração. Ele está preparando, né? Dentro da firma, vai embora para Goiânia. Qual certo? Goiânia. Está de Goiás, né? Orar em favor dele, em favor de toda a família minha, né? Esse encontro no dia 12 de outubro está reunindo os nossos primos. Então, que Deus abençoe, prepara isso tudo. Se é do agrado dele, se ele permitir, nos der vida, né? Ele é manjoso, não faz tempo. É manjoso, não dele faz tempo que não venha. Mais outros. Também vou pedir. A mão Zé Vicente, ora. Que Deus colocar no seu coração. Santíssimo Deus, Senhor nosso Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados, são tanto perante ti, ó Santo Deus, e te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos tem dado, pela salvação, Pai, do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus. Te agradecemos por mais um dia de vida e por mais um culto aqui a ser realizado. Ó Santo Deus, abençoa a tua igreja esparramada pela face da terra. Abençoa os pastores, abençoa os pregadores, sorteje com eles, dando força para eles, Pai, levar a tua palavra onde quer que vá. Ó Santo Deus, abençoe aqui cada pedido que aqui foi mencionado, Pai, e nas tuas mãos eu entrego, que o Senhor possa estar atendendo, Senhor, se for da tua vontade, ó Santo Deus, a cada um, pois o Senhor é conhecedor de todas as necessidades nossas, até mesmo antes de nós precisar estar pedindo, Senhor. O Senhor é conhecedor. Ó Santo Deus, abençoe esse culto que está se iniciando, abençoe o pastor, na frente do teu trabalho, junto com a sua família. Amém. Abençoe o irmão Ivan, que está sendo transferido de trabalho, que sorteje com ele, abençoando sempre o caminho dele, Pai. Amém. E em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Vocês vão cantar ou não? Qual é o hino? Olha, eu vou tirar isso aqui, irmão Antônio, vocês fiquem para não ficar atrapalhando vocês. 94. Vocês cantaram hoje, então eu vi lá, gostei, até tirei, fiz um print e mandei para o irmão. 94. Fica no jeito que vi lá, vai. Aí, certinho. Bonito na foto.
Me falam aí o que eu vou pregar que está escrito. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. É isso aí. Eu falei para ver se estão vendo lá de trás. Né? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler então. Versículo 1. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Amém? O que quer dizer se ama que cria seus filhos? Não, ama que cria seus filhos, como a mãe que cria os filhos, porque fala filhos, como mãe que cria os seus filhos. Então ele está sendo mãe, como um pai, como uma mãe, então ele está cuidadosamente. Então, aqui no versículo 1 ele disse: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Irmãos, vamos dizer, tirar isso para nós, que o apóstolo Paulo que está falando para aquela igreja de Tessalônica, então ele está falando que pessoalmente que ele envolveu na vida deles, mas na nossa vida também, vamos dizer assim, que a entrada do evangelho, da palavra em nós, quando nós vimos, não foi vã.
O que Paulo escreveu aqui para nós não é vão, não foi vã. Nós usufruímos, beneficiamos e vamos usufruir dia após dia. Mas Paulo, a maioria do mundo, cremos que é vã, que ninguém acredita, ninguém aceita. Pode ser que leiam, mas não obedecem, não aceitam os ensinamentos das Escrituras. Tem muitos cristãos tão fracos ou envolvidos com outras coisas que não está prestando atenção nessas coisas. Então Paulo ele expõe aqui a sua defesa justificativa da entrada deles, que Paulo não estava sozinho. Os irmãos, eu não estou sozinho, tem os irmãos. Em todo lugar que nós estamos, alguém não está sozinho. Sempre em algum lugar, e aqui no caso aqui, ele fala assim, na entrada deles, para convosco não foi vã, ele está dizendo. Então o compromisso do apóstolo aqui, o apóstolo Paulo, foi por amor à verdade. Então nós devemos vir aqui, ou vir pregar por amor à verdade de Deus. A verdade. Nós nunca devemos amar a mentira, apoiar a mentira. A mentira é do diabo. A mentira não é de Deus. Jesus morreu pela verdade. Jesus não negou. Ele falou a verdade. Os apóstolos morreram pela verdade. Quando o apóstolo Pedro, o discípulo de Cristo, quando ele negou de medo, irmãos, todos nós sabemos. Mas ele sofreu as consequências. Quando nós erramos, nós devemos automaticamente, que tem o Espírito Santo, quando bate lá na consciência, eu não havia ter falado isso. Como foi alguém que confessou um dia desse aqui. Eu não havia. O Senhor agir, às vezes, na hora, no impulso da carne e da natureza velha. Nós não estamos livres disso. Ninguém deve rir de um irmão de outro quando ele erra. Devemos olhar, portanto, na hora que ele levanta, ele glorifica a Deus. Então, aqui, então por isso que ele diz assim, o compromisso do apóstolo Paulo pelo amor à verdade, e ele fala que não foi em vão ele ter se aceitado Jesus. Produziu muitos frutos, não foi vão, ele viu frutos. Então Paulo lhe responde certas dúvidas ou críticas a respeito do seu ministério. Ele defende de uma forma implícita, de uma forma muito clara. Então, o seu ministério como um evangelista do Senhor. Ele que sabia que ele era evangelista do Senhor. E nós não somos apóstolos, nós somos evangelistas, nós somos discípulos de Jesus, evangelista, né? Porque nós evangelizamos. Apóstolo não existe hoje. Apóstolo encerrou nos 12 apóstolos. E um terceiro, porque fala que o apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo abortivo. Sabe, quer dizer, que aborto é fora do tempo. Ele veio depois. Ele não conviveu, ele não foi apóstolo quando Jesus estava presente junto com os outros 12. Mas ele, como ele converteu no caminho, indo para Damasco, então ele foi como abortivo, fora de tempo. Ele viu Jesus, falou com Jesus, Jesus falou com ele e chamou. Primeiro ele sofreu a consequência, ele perdeu a visão. Mas depois ele voltou. Aí ele foi apóstolo. Então ele aqui, ele faz recordar o trabalho dele e de seus companheiros, falando para eles. Então o apóstolo Paulo apresenta aqui um modelo de serviço realizado em amor. Todas as coisas que nós vamos fazer devem ser com amor, nada por obrigação. Que Deus tocar no seu coração
Nós não estamos debaixo de lei. Que deve servir como exemplo para nós que seguimos. Olhando para as cartas de Paulo, pelos ensinamentos dele, é um exemplo para nós seguirmos. Ele fala no versículo 2 aqui: mas mesmo depois de termos antes padecido, olha, padecido é com sofrimento, e sido insultados, ele diz, em Filipos, como sabeis, e falaram, tornamo-nos ousados, não desanimados, coragem, dispostos, sem acanhamento, sem vergonha das críticas. Às vezes nós ficamos chateados quando alguém critica nós, fala algo, você fica desapontado. Se é pela verdade, por dar um bom testemunho, levantar a cabeça. Mas se alguém nos acusa, nos critica, ou nós devemos, irmãos, é vergonha. Aí você não tem recompensa, você sofre. Então, ele falou assim, que foi ousados em nosso Deus, ele falou. Não falou na coragem dele, no impulso dele, com orgulho. Vocês imaginam? Para vos falar o Evangelho, o apóstolo Paulo, olha, nós, irmãos, por isso que é bom conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, os dois lados da vida do apóstolo Paulo. Ele como perseguidor e ver ele agora aqui. Devemos, como defensor, pregar, falar o Evangelho de Deus com grande combate. Combate, porque sempre que você vai pregar o Evangelho tem os contra, vem os combates. Então Paulo está dizendo que depois de ter padecido, insultado, sido agravados, né, fisicamente e moralmente, né? Tem vezes, irmãos, que moralmente dói mais que fisicamente. Ele fala em Filipos, volta a falar do Evangelho. Nós temos uma vez um hábito, não aceitou, eu não volto mais a falar. Ninguém é obrigado, mas volta no local. Talvez você não fale para as mesmas pessoas, mas voltar, tem que ser insistente. Alguém insistiu bastante comigo, isso é sempre os que pregaram para mim desistir, já que ele não tem jeito, porque eu ofendia. Quem não foi assim? Será que isso sou eu? Eu vinha da minha própria família, próprios meus irmãos. Eu desfazia dele, eu era o mais velho. Não sou o mais velho da família. E não aceitava. E me acusava. Eles tiveram coragem, ousadia de falar para mim. Então aqui nós vemos que ele foi insultado, gravado em Filipos, por falar o Evangelho. E a ele diz, com grande combate, com trabalho. Custoso, o trabalho é custoso, não é fácil. Nós estamos aqui, irmãos, mas teve, trabalho, tanto fisicamente como moralmente, no nosso saudoso irmão Félix. Para construir, hoje eu refleti muito, a hora que eu contei um pouco aquela hora, mas muitas coisas, desde a construção. Eu lembro dessa construção aqui, irmãos, quando estava tudo começando. Morávamos, jamais passava na minha vida. Eu vim na casa da esquina, que o tio Gênio morou por aí, nessa casa da esquina por aí. Nós andamos por aí. Não sei se vocês acompanharam também, eu acho que não pode também. Desde o começo, começava de etapas, para estar hoje aqui, nós tudo bonitinho aqui, gostoso aqui. Não foi fácil. Tem os pioneiros. E nós devemos, com amor, seguir essa doutrina que foi deixada para nós. A doutrina verdadeira. E ele fala que quando combate, trabalho custoso, e sempre combatendo com o falso evangelho, o qual antes ele perseguia. E agora ele defendia, antes ele perseguia, antes da sua conversão a Cristo, Jesus, no caminho de Damasco.
Ele fala que depois de ser chamado pelo Senhor, o apóstolo diz, embora sendo ainda um perseguidor deste caminho, ele foi chamado por Deus. Isso está em Atos 9:1. Outro dia nós vamos dar uma estudada lá, que já estudamos, né? Então Paulo e Silas tinham sido severamente espancados e acorrentados, presos, tudo por sofrer pelo Evangelho, na prisão em Macedônia e Filipos. Os evangelistas tiveram de ser corajosos, irmãos, seguindo o propósito de Deus. Para nós seguir o propósito de Deus, irmãos, nós devemos ter coragem, não temer o frio, irmãos. Enquanto nós temos agasalho, nós devemos ir. Tem hora que o frio, a pessoa, não vou estar frio, sair de casa, estou com problema de saúde, mas dá para andar? Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos procurar servir a Deus, vamos procurar, irmãos, nós só temos a ganhar. Então, Paulo enfatiza aqui a origem pura e divina da sua mensagem, era vinda do céu, e do ministério que não vinha dele mesmo, mas de Deus. Olha em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10 e 11, eu vou ler, se vocês quiserem ler, vocês leiam. Paulo diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, não era garganta dele, papo, neuro, se engrandecendo, vai. Antes, trabalhei muito mais que todos eles. Mas olha o que ele disse, ó. Todavia não eu. O eu, que não, como é que ele viu? Toda a vida não eu. O eu ficou fora. Fala, mas a graça de Deus que está comigo. E é isso que nós devemos fazer, sempre exortar o nome de Deus. Eu aprendi isso, eu sei isso. Eu? Não. Pela graça de Deus, sou o que sou. Todos nós, irmãos, devemos, é assim. Cada um é cada um. Uns mais, outros menos. Concernente ao favor e à misericórdia de Deus em Cristo Jesus, que não estava sem efeito. Tudo que foi investido no apóstolo Paulo deu efeito, produziu. E no 11 ele fala, então, ou seja eu, ou seja eles, ele está falando dos outros apóstolos, assim pregamos e assim havia escrito. Então, nós nunca devemos ficar criticando ou com inveja, ou admirado de outra hora. Se tem igreja que destaca mais, que prega mais, amém. É por Deus, está servindo a Deus. Outros trabalham menos, também. Só que nós não devemos, cada um é cada um. Vamos cuidar do nosso rebanho. O rebanho não é nosso, é de Jesus. Portanto, não crê no nome do unigênito do Filho de Deus, está perdido. João 3,18 fala. Aqui no versículo 3, em 1 Tessalonicenses. Porque a nossa exortação não foi com engano, não foi enganar ninguém, nem com imundícia e nem com fraudulência. Ele não fraudou a exortação que ele dava para ele, não foi da conta dele. Paulo está dizendo que a exortação deles, os companheiros dele, não foi com engano e nem com artimanha enganosa. Muitos hoje, alguns ou muitos estão pregando, mas com artimanha enganosa, procurando convencer as pessoas para ter bastante números. Não adianta ter bastante números, tem que ter de salvos, verdadeiro nascido de novo.
poucos que são salvos em relação ao mundo todo. Ele fala nem com imundícia ou motivos impuros. Tem que ser puro o Evangelho de Jesus Cristo. Nem com fraudulência, segundo as intenções humanas, mas segundo Deus. O 4, versículo 4. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Ele falou, como nós fomos aprovados de Deus. Então, para nós saber que nós somos aprovados de Deus, nós temos que estar seguindo o que Ele deixou escrito. Essa fé, esse zelo pela palavra de Deus. Então, nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova nossos corações. Então muita gente quer procurar agradar as pessoas, fazer as coisas que agradam. O que nós puder fazer que agrada, irmãos, para o bem do Evangelho da pessoa, é bom agradar, é bom agradar as pessoas, mas não no propósito de agradar. Você vai fazer pecar, fazer algo mentiroso, fraudulento para agradar as pessoas. Primeiro agradar a Deus. Eles superaram as provas. Eles não voltaram para trás. E por isso acreditaram na aprovação de Deus. Deus aprovou todos o que aconteceu com eles. Então, o problema maior no ministério é sobre agradar a Deus e não a homens. Às vezes, importa agradar a Deus. Se você falar isso, importa agradar a Deus do que agradar homens. Mas, irmão, versículo 5. Porque, como bem sabeis, ele diz, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, o apóstolo Paulo diz. Eu não vim aqui para elogiar vocês, para deixar tudo contente, falar que tudo é bom, está tudo pronto, tudo certinho, certinho. Você começa a falar que está tudo certo, não está tudo certo, está tudo bem nas nossas vidas. Não é assim. Tem que falar não com pretexto de avareza. Deus é testemunha, ele diz. Um intento de alcançar interesses próprios, usando o nome de Deus. Muitos querem usar o nome de Deus para interesse próprio, lucrar no nome de Deus. Muita gente quer ficar rico usando o nome de Deus. Então, serem sinceros ao falar, é isso que fala. Tudo que eu vou falar tem que ser com seriedade, ser sincero. E não com fingimento. E a gente sofre com isso, irmão. Você fala, epa. Porque o cristão que estuda bastante, ouve bastante, conhece a palavra de Deus, ele sabe quando desafina uma nota. Ele sabe, aí por aí não é por aí. Aí a gente vai pecar. Quantas vezes passei por isso, eu sei que os irmãos também, em trabalho com gente, no meio das pessoas você tem que falar que não, para patrão. Então é isso, irmão. Então aqui, com palavra para agradar a homens, e nem receber elogio, procurar dar elogios. Você sabe quem fala muito, quando mais fala, quem fala mais erra mais, quem fala menos erra menos. É bom procurar falar bastante e errar menos também, né? Não com fingimento, ele diz, mas tudo para a honra e glória de Deus. Aí ele fala aqui no versículo 6, e não buscamos glória dos homens, e nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, ele falou, podíamos,
Podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Quer dizer, que eu poderia cobrar de vocês, porque nós somos apóstolos de Cristo, estamos trabalhando para... Poderia, temos direito de ser pesado a vocês. Aí ele fala no 7: antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Olha, como a mãe cria os filhos bem, com carinho. O Daniel está passando por isso, fazendo de mãe, né? Ele contou hoje, foi hoje, Daniel. Então, uma mãe tem paciência com o filho, levanta, dá de mamadeira, vem criando, ensinando, desde aprender a falar, tem aquela paciência. Então, e ele fala, então Paulo está dizendo que não buscava a glória dos homens, ou uma conduta projetada para receber ou buscar louvor humano. Não. Ninguém de nós devemos fazer isso. Quer que me aprovar? De forma nenhuma. Como apóstolo, ele diz, eles poderiam ter exigido certas coisas, mas não o fizeram. Refere-se a uma mãe que alimenta e cuida dos seus filhos. Um exemplo. O nosso saudoso irmão Félix, ele foi como uma mãe para nós. Cada um que viveu como Félix, lembra bem, é difícil, eu acho que uma pessoa que tem passado igual ele, seco. Aquele era, acho que não tem, não existe. É difícil. 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Então aqui nós vemos o profundo afeto do apóstolo Paulo pelos seus filhos na fé. Tinha aquele afeto, aquele cuidado, aquele carinho, aquele zelo. Quer ensinar viver para Deus. Não é ensinar viver no mundo, não é ensinar coisa material, não é ensinar o trabalho, isso aí aprende. Não é ensinar coisa de escola. Ensinar viver como agradar a Deus, como dar prazer ao nosso Senhor. Irmãos, então ele tinha um profundo afeto, os quais meses antes eram-lhes completamente estranhos, separados por raça, cultura e religião. Meses antes ele era. Ele fala assim, porque bem vos lembrais, irmãos, versículo 8, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. O que o apóstolo Paulo referindo aqui? Ele teve uma alta renúncia com respeito à evangelização. O seu desprendimento do sacrifício voluntário, causado por Cristo para trabalhar dia e noite, provavelmente se refere ao conjunto de pregar o Evangelho. Ele queria pregar o Evangelho, era o desejo do apóstolo Paulo. E ele preparava tendas, ele tinha um serviço, ele preparava tendas, diz que para campanhas, ou lojas, para o seu apoio econômico, para não pesar para aqueles irmãos, para eles não terem alguma coisa para falar dele. Ele ainda falou, nós deveríamos, como apóstolos, sim, ser pesado vocês, sem sustentar. Quer dizer, merecemos, nós trabalhamos, mas só que ele não queria
por causa disso, o amor que ele tinha para não pesar eles, para não atrapalhar a crença dele ao Evangelho. É isso que quer dizer. Ele fala no 10: vós e Deus sois testemunha de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que creste. Deus, vós, falou para eles, e Deus são testemunhas. Vós e Deus sois testemunha de quão santa e justa, ele falou justa, santa, pura e irrepreensivelmente, não era para uma coisa que não tinha como repreender, corrigir, criticar, falar. Nos ouvemos para convosco, os que crestes, É importante que a conduta de aparência espiritual de um cristão, a conduta, a vida, o comportamento de um cristão seja boas, irmãos, aos olhos do mundo. Então quer dizer que a nossa vivência, o nosso testemunho, o modo de nós andar pela rua, pelo trabalho, comportar, é muito importante. Uma boa conduta que fala mais alto que a boca, mostra mais. Vê aquela pessoa, como é que aquela pessoa é boa aos olhos deles, fala, aquela pessoa é boa, aquele crente lá, aquele cristão, aquele é crente. Ele não vive fazendo isso, ele não vive isso, ele vive sinceramente no trabalho, no falar. É isso, zelar, porque zelar pelo testemunho de Cristo. Se nós uma hora está pregando, está falando qualquer coisa, está vindo aqui na igreja, vem que vem, e depois, durante a semana, outra hora, vê aquela pessoa que não mostra nada. Onde fica o testemunho? Que em tempos passados, perguntou aí para mim, fulano faz parte da sua igreja? Então quer dizer, irmãos, não é fácil. Então aqui, um bom testemunho e justo corresponde aos estilos de vida, aqui do apóstolo Paulo e Silas, mostrando o estilo de vida deles, o exemplo que eles estavam. Então, Timóteo e todos aqueles que trabalhavam com ele, vou parar no versículo 11, assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como o pai a seus filhos. Seguiu o exemplo certinho. Um pai, tem bastante filho, é bom, gostoso. Você vê? O zelo, o esforço, o amor que um pai tem para os filhos, o pai paterno, ele quer bem para os filhos, ele põe os filhos na escola, não deixa faltar nada para os filhos, sofre, trabalha para não faltar nada para os filhos. Quem criou filho sabe disso. Eu lembro na nossa família como que era o pai e a mãe, luta, tem cuidado com os filhos. Minha mãe levantava de noite para ver se estava passando frio, se estava coberta, preocupava com isso. Escutava qualquer barulho diferente, vai ver, o pai ficava preocupado. É isso, quem tem filho sabe disso, o amor que tem para o filho. Então ele está falando aqui, ó. Assim como bem sabeis, o versículo 11, de que modo vos exortávamos, exortar, o modo que nós exortávamos a cada um de vós, ao indivíduo, a cada um de vós, como o pai a seus filhos. Então aqui corresponde ao trato com os tessalonicenses, com estímulo, como o pai não vai desanimar o filho, quando começa a trabalhar. Você sabe, qual é o primeiro serviço? Vocês vão ter risada, o que eu vou falar? Esse dia um irmão perguntou para mim, porque, Tião, você lembra qual é o primeiro serviço que nós fizemos, era moleque? O que o pai fez para nós trabalhar, para não ficar em casa, quando vinha da escola? Ele cortou um cabo assim,
para cada um, o rei, o mal, né? Aí, e fez, em vez de ele dar foice para roçar, margoso, capim, ele fez assim, sabe, facão. Então, e nós ia, pai, pensando que sofria, roçando. Se desse foice, podia machucar. Então, ensinando nós a trabalhar desde pequeno. Hoje tem gente grande e não sabe o que é trabalhar. Aprendemos cedo a trabalhar aí na roça. Então, aqui fala isso, um estímulo, assim como por admoestações solenes. A imagem mudada do amor maternal a da direção paternal para o pai espiritual, como diz lá em Hebreus, vamos lá, 12, 9 e 10. Aí vai mudar. Agora nós não temos mais o pai paterno, nós não estamos mais dependentes dos nossos pais, quem tem pai e mãe, agora só que nós temos aquele que é eterno. Nós devemos trabalhar, pensar e deixar Ele nos cuidar, através das palavras dele, como é que eu estou pregando aqui, que tantas coisas que tem de esboço que tem aqui, que eu acho que vai, não sei como, morro e não prego todo, tanto que vou preparando. E Deus prepara, coloca no meu coração, vou pregar isso, passei tantas coisas no meu pensamento, tanto que tem na pasta, o que eu vou pregar, É Deus que prepara para poder, para mim e para você, e para quem vai ouvir também, para saber, aquele lá nós devemos, aquele de cima, aquele que nos criou, nos fez, e deu seu filho para morrer numa cruz, para pagar os nossos pecados, amém? Amém. Então vamos louvar a Deus e pedir que nos dê uma boa semana, que nós possamos estar aqui quarta-feira, se Ele permitir. E assim até conosco. Qual é o hino? 500. Hã? Não é. Você sempre pega esse hino. Quando promete, não é? Não é para mim, é para mim.
Irmão Paulo termina com uma oração. Senhor, nós agradecemos, né, por esse momento, pela sua casa, pela sua presença. Né, pedimos por cada um que aqui esteve, né, pelo que também, pelas semanas de serviço, né, que o Senhor possa nos abençoar, livrar de todo tipo de mal, né, de acidente, que possamos dar sempre bom testemunho. Amém. Pedimos, né, para a nossa família, aquelas pessoas que estão perto de nós, nossos colegas de serviço, que o Senhor possa estar abençoando. Pedimos, né, pelo pastor de direção, mais uma vez, né, que o Senhor esteja abençoando ele, em tudo que ele necessitar, que ele possa estar suprindo. Amém. E também a sua família, sua esposa. Agradecemos, né, pela salvação que temos em Jesus Cristo, né, e por essa palavra que foi exposta, né, que ela possa fazer efeito na nossa vida, no nosso dia a dia, né, Amém. que possamos glorificar o nome do nosso Senhor em cada ato, em cada palavra, né, que falamos. Tudo isso nós pedimos em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Amém.